amor e carinho. Ele gostava muito das crianças. E quando Jesus percebeu que os sacerdotes e escribas estavam repreendendo que as crianças não fossem até ele se indignou e disse: deixai vir a mim os pequenininhos, pois deles é o reino de Deus. E o que Jesus queria dizer com essas palavras? Como Jesus tratava as crianças? E eu separei 3 tópicos que eu achei interessante, que é o que Jesus tem aplicado nas nossas vidas. O primeiro tópico que eu separei é que Jesus, ele dá liberdade às crianças, que está em Mateus 19:14, não é preciso abrir, que diz assim: Jesus, porém, diz: deixai os pequenininhos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. O evangelista Mateus, ele narra e relata, que Jesus, ele deixa o livre-arbítrio que as crianças vêm até ele, pois deles é o reino de Deus, como diz na palavra. E um exemplo que eu achei na Bíblia, interessante também, que foi o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Através do seu único lanche que ele teve, ele compôs e contribuiu. E Jesus, através daquele comportamento, ele utilizou aquele gesto de carinho que ele fez. E através daquele simples gesto, Jesus alimentou toda aquela multidão, porque os discípulos, eles já estavam pensando, estavam achando difícil alimentar toda aquela multidão. E Deus achou um gesto tão carinhoso, que aquele menino, com o seu simples lanchinho, Deus usou aquele lanche que ele estava e alimentou toda a multidão, que ainda sobrou 12 cestos, que Deus tinha dito, que não era para desperdiçar. E nesse tópico, que Jesus dá liberdade, que você não fique preso, e que sempre esteja de livre-arbítrio, para estar falando com Jesus. O segundo tópico que eu achei também muito bom foi que está em Marcos 10:14, que é que Jesus, ele vê e defende as crianças. Que Marcos 10:14 diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai a vir a mim os pequenininhos, não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus deixa bem claro que nós temos o livre-arbítrio de ir até Ele, porque Ele nos vê. Se você está passando por alguma dificuldade, Ele está te vendo e Ele te defende. Um menino mesmo, possesso, quando ele estava ali todo atribuído de espírito maligno, Deus estava vendo. E Deus achou uma maneira de defender, pois os discípulos vendo estavam amargurados. E Jesus, vendo aquele sofrimento, ele defendeu aquele inimigo que estava tomando posse daquele menino. Então eu digo para você que mesmo nessa dificuldade, Deus está te vendo e está arrumando um jeito de defender do perigo. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Então, às vezes a gente achamos que Deus, Ele não está vendo. Mas como diz um ditado, quando a gente está fazendo a prova, o professor fica em silêncio. E às vezes quando achamos que Deus não está fazendo nada, Ele está trabalhando. Porque Ele tem tudo o seu momento certo. E Ele sabe o tempo certo para te dar a vitória. Amém? O terceiro tópico que eu achei é que Jesus, Ele chama as crianças. Em Lucas 18:16, diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, disse: deixai vir a mim os pequenininhos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Aqui já é mais um tópico que enfatiza que Deus, Ele te dá o livre-arbítrio de ir a Ele te vê, te defende e te chama. Quando a filha de Jairo estava doente,
Jairo procurou a Deus e Jesus, ao entrar na casa, viu que ela já estava morta. Os pais dela ficaram tristes, né, por acharam que não ia ter mais a cura. Mas Jesus, ao entrar naquela casa, pediu que as pessoas se afastassem. Ao entrar no quarto, chamou, e ela levantou e ressuscitou. E eu digo para você, Ele está te chamando. Como Samuel, Jesus chamou, e Ele disse: eis-me aqui. Então que você diga, toda vez que Deus te chamar, diz: eis-me aqui. Porque às vezes tem um momento certo de recebermos a vitória. Às vezes é porque deixamos passar. E como esses 3 tópicos, eu achei interessante, porque esses tópicos encaixou. E dá para perceber uma semelhança que todos falam: deixai a vir os pequenininhos, e não os impeçais, porque Deus é o reino de Deus. Em Lucas 18:17, diz que se não entrarmos no reino, se não sermos como crianças, não entraremos no reino de Deus. Então eu te digo, Deus está te chamando. Só basta você dizer: eis-me aqui. E para mim dar um encerramento aqui, que a expressão que Jesus falava para as crianças é que Ele dá a liberdade de expressar a sua fé com pureza, olhando para elas e defendendo e chamando. E aquela pergunta que eu fiz: como Jesus tratava as crianças? E a resposta é: Ele trata você e as crianças com amor. Só basta você dar lugar e entregar a sua vida, pois Ele está disposto a fazer uma grande vitória na sua vida. E como discípulos de Jesus, temos que pregar às crianças. E como Luana falou aquele versículo no começo do culto, que temos que ensinar para que quando crescer, não desviar dele, porque das crianças é o reino de Deus. Não somos como as crianças, mas com vocês. Que vocês possam ser como criança, não no sentido, assim, vamos supor, assim, ser tolo, vamos supor, mas assim, que vocês venham ter a inocência como uma criança tem. Que às vezes nós batemos na criança, daqui a pouco está chamando e ela vem, ela não guarda mágoas. E que você possa aprender e praticar esses 3 tópicos, porque Jesus, Ele te dá o livre-arbítrio, vê, te defende e te chama. Só basta você dizer: eis-me aqui. Amém, irmãos? Que vocês possam aplicar esses 3 tópicos no seu dia a dia e pratiquem. Porque não basta apenas ouvirmos, temos que praticar. E que vocês guardem essa palavra no coração. Porque se não chegarmos ao reino de Deus como criança, não entraremos nele. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.